Seja bem-vindo. Na aula de hoje, faremos a determinação analítica do baricentro de um triângulo. Começaremos pela definição de razão de secção de um segmento, abordando tanto a divisão interna quanto a divisão externa do mesmo. Em seguida, revisaremos os pontos notáveis do triângulo e determinaremos analiticamente o seu baricentro. Então vamos lá. A razão de secção de um segmento AB por um ponto C, nos referindo agora à divisão interna do segmento, pode ser definida como sendo a divisão entre as medidas algébricas AC e CB. Dessa forma, podemos entender através da relação entre as suas abscissas ou entre as suas ordenadas. No exemplo em questão, podemos observar que essas relações poderiam resultar em 2/6 ou 1/3. Portanto, a razão de secção do segmento AB pelo ponto C será igual a 1/3 nesse caso. No caso da divisão externa de um segmento, a razão de secção pode ser observada da mesma forma, como sendo a divisão entre as medidas algébricas do segmento AC, como pelo segmento CB. Aqui vale a pena a gente ressaltar que há uma inversão de sentido, de A para C, de C para B. Na verdade, isso vai conferir a razão de secção de um segmento no caso da divisão externa, ou seja, no caso do ponto C, sendo um ponto externo ao segmento AB, um sinal negativo. Então, aqui a gente pode observar 10 sobre menos 2, né, que seria a relação para esse exemplo, vai ser igual a menos 5, e essa é a razão de secção. Os pontos notáveis de um triângulo são o incentro, com uma interseção das bissetrizes. Bissetrizes, segmento que divide o ângulo ao meio. O circuncentro, a interseção das mediatrizes. As mediatrizes são as retas que dividem um segmento ao meio, passando pelo seu ponto médio, perpendicularmente em relação ao mesmo. O ortocentro, a interseção das alturas. E o baricentro, esse que a gente quer destacar, inclusive, como a interseção entre as medianas. O que vem a ser a mediana? É o segmento de reta que parte de um dos vértices de um triângulo e vai até o ponto médio do lado oposto. Na determinação do baricentro, a gente está utilizando aqui um ambiente operacional do software GeoGebra, onde nós podemos acompanhar, passo a passo, a construção do triângulo a partir dos seus vértices. Por exemplo, aqui nós podemos inserir o vértice cujas abscissas são menos 2, obviamente, né? E 4, a ordenada. Da mesma forma, ajustando aí o nosso ambiente operacional, nós teríamos um novo ponto de abscissa igual a 8 e ordenada igual a 6. Ok? E, por sua vez, o terceiro e último vértice, abscissa 0 e ordenada 2. Podemos construir, obviamente, o triângulo, ligando cada um desses vértices, e observar, então, a construção geométrica e a obtenção do nosso baricentro, através da interseção entre as medianas. Então, nós podemos acompanhar aqui a geração do ponto médio, né, a determinação do ponto médio de cada um dos lados, de cada um dos segmentos, e, na sequência, a construção das medianas, que partem, obviamente, de cada um dos vértices até o ponto médio do lado oposto, como a gente está acompanhando. Correto? Dessa maneira, a interseção entre essas medianas determina exatamente o baricentro, como a gente pode observar justamente nesse ponto. Partindo já da construção que nós efetuamos, nós podemos observar uma relação importante, que na verdade seria o resultado da razão de secção de uma das medianas pelo baricentro. Então a gente está observando aqui que nós temos a distância entre o vértice A e o baricentro, é igual a 4 unidades, e a distância entre o vértice, aliás, entre o próprio baricentro, melhor dizendo, e o ponto E, nesse caso, vai ser igual a 2 unidades. Quer dizer, na verdade, nós podemos então dizer que a razão de secção do segmento AE pelo ponto, que é o próprio baricentro, seria 4 para 2, obviamente, 2. Essa é uma divisão interna, então, reforçando, a razão de secção tem que ser positiva. Vale a pena dizer que o baricentro está a 1/3
para a base, assim como para 2/3 para um respectivo vértice. Na determinação do baricentro, resumindo, reforçando mais uma vez, nós temos, no nosso exemplo, com as posições dos vértices A, B e C, respectivamente, o baricentro, portanto, vai apresentar uma abscissa igual a 2 e uma ordenada igual a 4. E, portanto, a razão de secção, como nós já citamos, vai ser igual a 2. O desenvolvimento analítico da situação de determinação desse baricentro pode ser observada da seguinte maneira. A razão de secção vai ser igual a 2, como já mencionado. Essa razão de secção corresponde à divisão entre as medidas algébricas, como também já definimos. No caso do segmento escolhido AE, seria a abscissa do baricentro menos a abscissa de A sobre a abscissa do ponto E menos a abscissa do baricentro, resultando isso em 2, como a gente está vendo anteriormente. Dessa forma, podemos desenvolver a equação e chegar na abscissa do baricentro igual a abscissa de A, o dobro, somado, obviamente, ao dobro da abscissa de E, menos 2 vezes a abscissa do baricentro. Dessa forma, então, o x do ponto E, a abscissa de E, vai ser a soma ou a média aritmética entre as abscissas de B e C. Na sequência, substituindo a abscissa de E e isolando a abscissa do baricentro, nós chegaríamos à condição de que a abscissa do baricentro vai ser a média aritmética das abscissas dos 3 vértices desse triângulo, bem como a ordenada do baricentro também verifica a mesma relação. Para o nosso exemplo, portanto, nós podemos chegar à abscissa do baricentro igual a 2 unidades, a ordenada do baricentro igual a 4 e, portanto, o baricentro do triângulo igual ao ponto cujas coordenadas são 2 e 4. Recapitulando, vimos na aula de hoje que a razão de secção de um segmento AB por um ponto C é a divisão entre as medidas algébricas do segmento AC pelo segmento CB, tanto sob o ponto de vista das abscissas, quanto sob o ponto de vista das ordenadas. Vimos também os pontos notáveis de um triângulo e frisamos a determinação do seu baricentro, resultante aí da interseção entre as suas medianas. Dessa forma, concluímos que as coordenadas do baricentro de um triângulo constituem a média aritmética entre as suas abscissas, no caso da abscissa do baricentro, claro, e a média aritmética entre as suas ordenadas, no caso da ordenada do baricentro. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e que continue conosco, aprendendo com a SENEC. Até a próxima.